Se você não está bem, reclama também. Ei, Espírito Santo, vamos entrar na tua palavra. Nos ajuda, nos dá entendimento e sabedoria. Nos livrai de todo mal, nos protegei. Que todo homem violento se levante para cair em nome de Jesus. Opa! É ele lá, você não olhou não, filho. Ó. Aí, filho, aqui na frente, ó. Ele não olhou não, ele estava olhando. Eita, Jesus. Mas é isso mesmo. Não, filho. Você não está errado não, filho. Mas vamos resolver na paz. Resolver tudo na paz, sem confusão, sem briga nenhuma. Amém? Resolver tudo na paz. Louvado seja Deus. Vamos resolver tudo na paz. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Resolve tudo na paz. Resolve tudo na paz. Sem problema nenhum. Louvado seja Deus. Resolve tudo na paz em nome de Jesus de Nazaré. Ó Espírito Santo, entra com providência aqui agora, Senhor. Resolve tudo na paz, sem confusão, sem nada. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Espírito Santo, entra com providência nesse momento. Repreende toda a fúria. Repreende toda a raiva, todas as coisas. Que resolva tudo na paz, sem nenhum problema, sem violência, sem nada. Resolve tudo na paz, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Entra com providência em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, Jesus, mas repreende tudo aqui, todo mal, todo problema, toda contenda, toda confusão. Repreende todo o mal, Senhor. É o que nós te pedimos nesse exato momento. Repreende todo o mal, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O rapaz da escrita estava olhando para lá. E o rapaz estava vindo certo. O rapaz da escrita estava olhando para lá. Tem que prestar atenção no trânsito. Ó Espírito Santo e poderoso e eterno. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos entrar na palavra, mas eu vou entrar na palavra e orando. Glória ao nosso Deus Pai. Glória ao nosso Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo e poderoso. Aconteceu um pequeno acidente aqui, mas Deus está no controle. Deus está aqui. Não precisa confusão, não precisa nada, não precisa briga, nada disso. É resolver tudo na paz. Resolver tudo na paz do Senhor. Sem briga, sem violência. Resolve a situação na paz. Porque a violência não vai lugar nenhum. Oh glória. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler a palavra, mas eu sei que essa situação vai ser resolvida em nome de Jesus. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Pai querido, Pai santo, estamos aqui mais uma vez. Já cantamos o hino,
Agora vamos entrar na palavra, vamos resolver em nome de Jesus, em nome daquele que é santo e poderoso. Louvado seja o nome daquele que é justo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Louvado seja. Louvado seja, Deus. Glória a Deus. Amém, bênção. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor. Glória a Deus. Pai querido, Pai santo, obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado por tudo. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por este momento, Senhor. Nós vamos entrar na Tua palavra santa, poderosa e justa. Glória! Entrar na Tua palavra em nome de Jesus. Está tudo nas Suas mãos, Senhor. Está tudo nas Suas mãos, a raça humana. Glória! Aleluia! Louvado seja o nome daquele que é santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A pessoa tem que estar muito atento sobre o trânsito. Tem que estar atento. Trânsito não é para estar vendo outras coisas. Tem que estar atento onde você vai entrar. Tem que estar atento. A palavra de Deus em Salmos diz: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. A palavra de Deus está dizendo que nós não devemos ser influenciados por ninguém. Porque quando você é influenciado por outros, você vai se prejudicar na tua vida e pagará um preço muito alto, porque você está sendo influenciado por outros. E quem é influenciado por os outros vai cair do cavalo. A palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado aqueles que não são influenciados por homem nenhum. Porque quando você influencia algo para bom, maravilhoso. Mas quando você influencia algo para o mal, você também vai pagar o seu preço. Porque você influencia algo de mal para o outro. Você está influenciando. A palavra de Deus está dizendo: bem-aventurados aquele que não é influenciado pela boca de outros, que são usados pelo diabo. Dá para entender? Esse trânsito aqui devia ter uma câmera para filmar tudo, mas não tem. É muito bom quando tem tudo para filmar. Aí acabará o problema de acidente, de batida, porque filmando tudo, aí vai ver quem que está certo e quem está errado. Esse é o certo. Em cada trânsito desta cidade devia ter a câmera para filmar. Mas infelizmente os órgãos não trabalham para isso. Mas vamos ler a palavra. A palavra de Deus diz que abençoados são aqueles que não são influenciados pela língua de outras pessoas. E diz assim a palavra: pela conduta dos pecadores, e nem se assenta na reunião dos zombadores. Você tem que parar para analisar que quando você está conectado com Deus, temendo a Deus, você não pode estar em rodas de pessoas que só falam ousadia, xinga, bebe, fuma e só fala perguntas, palavras
de ousadia. Você não pode andar com essas pessoas. Você tem que entender que quando você está em roda de escarnecedores, de pessoas que só falam palavrão, de pessoas que só falam o que não presta, você como servo de Deus tem que entender que ali não é o seu lugar. O verdadeiro cristão não anda neste lugar, porque são lugares que pessoas só falam coisas torpes, coisas de ousadia e coisas que desagradam a Deus. Então, você não deve sentar em roda de escarnecedores. Você não pode andar em um lugar onde pessoas estão sentadas numa mesa, bebendo, se drogando, fumando, traindo. Você não pode sentar em uma roda de mesa de pessoas que só falam coisas que desagradam ao Senhor. Pessoas que falam de fofoca, mente, pessoas que ficam falando para ver a queda do um, a queda do outro, fica olhando a miséria da queda de outra pessoa, fica desejando mal a outra pessoa. Essas rodas de escarnecedores, você não deve sentar para conversar com esse povo, porque ali só vai sair palavrões, xingamentos, ousadia, e não é o lugar para você como cristão sentar. Até que esse escarnecedor vai dizer, ó, aqui não é teu lugar, você é cristão, aqui não é o seu lugar, porque aqui só vai sair conversas, só vai sair coisas que não agrada aquele que está no trono branco. Mas o que é interessante nisso é que tem pessoas que querem sentar nas rodas de escarnecedores para estar falando coisas que desagradam a Deus. Deu para entender? Por que você não deve sentar em roda de escarnecedores? De pessoas que só vivem falando coisas que desagradam a Deus? E a palavra de Deus diz: ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você é uma pessoa que é serva de Cristo, que tem um compromisso com Cristo, você medita a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite. Mas se você é uma pessoa que não lê a palavra, não ora, não busca, aí você dá para entender que essa pessoa não faz parte. Então você tem que entender que nas rodas de escarnecedores você não deve sentar para estar ouvindo conversas que desagradam a Deus. Você vê uma roda de escarnecedores, de pessoas jogando qualquer tipo de jogo, mas ali sempre vai haver conversas que não agradam a Deus. Deu para entender? O rapaz do outro carro estava do lado direito e o rapaz da picape estava do lado esquerdo. Ele ficou olhando para lá, o carro entrou e ali o guincho do carro do rapaz começou a rasgar o para-choque da picape. Dá para entender? Então é por isso que aqui tem que ter câmeras para filmar, para ver essas coisas. Câmera para filmar, para ver quem está certo e quem está errado. Deu para entender? No texto que nós estamos lendo, fala que nós devemos meditar a palavra do Senhor de dia e de noite. E diz assim a palavra: ele é como a árvore plantada e à margem das águas corrente, e dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo enquanto realizar, prosperará. Não é o que ocorre com os ímpios.
tudo na sua mão prosperará. Mas essa prosperidade que Deus quer dar para o ser humano não é riqueza. A prosperidade que Jesus quer dar para o ser humano é vida eterna. Essa é a prosperidade que Jesus quer dar para o ser humano. Vida eterna. Oh, glória. Aleluia. Você está vendo que é que você não deve se assentar nas rodas de pessoas que só fala de ousadia, xinga, fala mal de um, fala mal de outro, falsidade. Você não deve sentar no meio dessas pessoas, senão você sofrerá as consequências. Louvado seja o nome de Jesus. Ao contrário, não são como a palha que o vento carrega, e por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, e nem os pecadores na congregação dos justos. Ó, todo ser humano vai ter um acerto de conta com ele. Todo ser humano haverá um encontro de um acerto de conta. Para você ver, cada dia mais o ser humano está desobediente. O pai morre, aí deixa a herança para a família dividir, a esposa dividir para os filhos as terras, mas sempre tem um ganancioso, sempre tem um que vive na ganância. E qual é o resumo dessa história, irmão? É que ele matou sua irmã por causa de pedaço de terra. Você está vendo como é que está o ser humano? Cada dia pior, sendo usado pelo diabo. Se o próprio pai dividiu as terras para cada um, mas sempre aparece um para ser ganancioso, querendo mais e mais. Dá para entender? E sabendo que tudo isso, pessoas que têm ganância pelos bens materiais, mata até por causa de bens materiais, todos vão ter o seu acerto de conta. Todos pagarão e todos terão o acerto de conta com ele. O irmão mata a irmã por causa de um pedaço de chão. E o pai deixou tudo separado para os filhos. Mas o filho ganancioso começou a procurar confusão com a irmã. Começou a procurar confusão. O que eu aprendo nessa história é o seguinte: é que você não deve ter ganância. Não deve ter olho grande, porque você não batalhou, você não correu atrás, recebeu de mão beijada, o teu pai deixou para você uma herança, e você ainda fica tirando onda, querendo achar que tem direito. É por isso que acontecem as tragédias. É pai matando filho, é filho matando pai, é irmão matando irmão por causa de herança. Isso é coisa do diabo, porque a ganância, as pessoas que têm ganância pelos bens materiais, só porque é filho de uma pessoa que tem condições, acha que tem direito de receber aquilo ali. Vá trabalhar, vá correr atrás, vá buscar. O seu pai trabalhou, buscou. Ah, mas eu tenho direito porque ele é meu pai. Sim, e se seu pai disser que você não vai ter direito nenhum? Entendeu? Para entender como é o ser humano? Louvado seja o nome de Jesus. Então cada dia mais está pior. O ser humano está cada dia pior, por causa de herança, por causa de bens materiais. Estão matando um ou outro por causa de bens materiais. É por isso que a palavra de Deus que nós estamos lendo: não nos devemos estar na roda de escarnecedores, não devemos confiar no homem, porque o homem é pecador e miserável. É pecador e miserável. Cada dia está pior, e vai ser pior mais ainda. Não entendeu não?
Cada dia está piorando. E vai ser pior mais ainda. As pessoas não temem mais a Deus. São poucos que temem a Deus. As pessoas hoje não respeitam mais o reino dos céus. As pessoas hoje estão zombando do reino dos céus. As pessoas zombam do evangelho. E a palavra de Deus diz: é por isso que os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor e o caminho dos justos é o caminho dos ímpios, porém conduz à destruição. Se você anda em um caminho que não tem a direção de Deus, que não busca Deus, não entrega a vida para Deus, não aceita Jesus como seu Salvador, vive blasfemando contra o Espírito Santo, vive blasfemando contra Deus, contra Jesus. A palavra de Deus diz que você blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão nem aqui e nem no dia do julgamento. Não haverá mais perdão para essa pessoa, porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Oh, glória! Eita glória! Nós estamos falando sobre Salmo capítulo 1. Não se assentai nas rodas dos escarnecedores. Não dê ouvido às conversas de pessoas que não têm compromisso com o reino dos céus. Ainda tem cristão neste mundo que ainda fica caindo na armadilha do inimigo. Esses memes de redes sociais zombando do evangelho. Ainda tem cristão que ainda dá risada desses memes do diabo que vive zombando do evangelho. Nunca foi servo de Jesus Cristo. Aí esses memes ficam fazendo essas palhaçadas, zombando do evangelho. Bota a roupa imitando Cristo, subindo em cima de skate, fazendo, blasfemando contra o Filho de Deus. Esses memes do diabo que vivem nessas redes sociais, zombando do evangelho. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora que todos que zombam da palavra de Deus vai ter um encontro com Ele. Seja você católico, cristão, evangélico, budista, espiritismo, todos vão estar prestando conta a Ele. Quem zomba da palavra dele se chama filhos do diabo, que zomba do evangelho. Mas estamos de pé, vamos pregar a palavra, queira o diabo ou não. Mas esses memes do diabo de redes sociais vivem blasfemando contra o reino dos céus. Mas a hora vai chegar para os zombadores. Não tenha dúvida. Pode levar 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que você faz aqui, você vai ter que colher depois. Não entendeu não? Tudo que você faz aqui na terra vai ter um retorno também. É porque o ser humano não entende. Acha que é melhor do que os outros, que é maior do que os outros. Mas vai chegar a hora da colheita. Vai chegar a hora. E as pessoas estão brincando na terra. As pessoas ficam zombando. Mas vai chegar a hora que todos vão prestar conta a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome daquele que é santo. Louvado seja o nome de Jesus.